Boa noite, irmãos e amigos, sejam bem-vindos na casa do Senhor, que Ele nos abençoe mais uma vez aqui neste momento que nós estamos aqui reunidos, e não somente neste momento, em todos os dias da nossa vida. Se nós formos pensar bem o quanto que Deus já nos abençoou e nos abençoa de manter nós com vida até hoje, o alimento espiritual, a vida em Cristo, a salvação da alma, que é o mais importante das nossas vidas, porque o corpo vai morrer e a alma, o espírito vai para algum lugar, ela não morre, ela separa do corpo, o corpo vai para a tumba e depois, então alguns vai para os céus e outros não. E para ir para os céus, tem que aceitar Jesus Cristo nesta vida, antes da morte. Se deixar para depois, para quem ficar orando, rezando, seja lá o que for, não tem mais jeito. A escolha é aqui. E nós, depois que aceitamos o Cristo, tem muita escolha para fazer nas nossas vidas, escolher aquilo que agrada a Deus. Às vezes nós escolhemos coisas que mais agrada a nós. Não, primeiro agradar a Deus. Às vezes nós vamos agradar a Deus e vamos desagradar a nós mesmos. Se puder fazer as duas coisas, em harmonia, é bom. Mas tem coisa que a gente tem que contrariar nos nossos gostos. Então vamos orar a Deus e pedir que nos abençoe. Sim. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo agora, neste momento. Em todos os momentos da nossa vida, que tu nos desse muitas oportunidades para nós vivermos, chegar nessa data até hoje, até esse dia, porque o amanhã pertence a ti. E agradecemos ao Senhor por isso, pela vida espiritual, e outra vida material também. E tu vindo nos ajudando, caminhando aqui nessa vida, sempre com o alvo, olhar ao teu filho que morreu na cruz. Pai Santo, pedimos, por favor, o pedido da Mansônia sobre a filha dela, Marcela. Tu sabes qual é a necessidade, então tudo está nas tuas mãos. Seja como tu queres, meu Pai. Pedimos em favor dos hinos que vamos louvar a ti, que possamos cantar com coração desejoso de te servir e te honrá-lo. E após a mensagem também. Pedimos em favor da nossa família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, sanguíneos, e os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão fora, outros que estão trabalhando, outros que estão em fraqueza, tu conhece cada um. E agora aqui neste momento, com perdão de nossos pecados, nós pedimos e agradecemos, em nome dele. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Hino 421, conversação cristã. É maior. Quatrocentos e vinte e um.
Lá bemol maior, pode pôr na passadeira. Pode sol maior que o Lá bemol.
Silêncio, vamos agora dar o início, no culto à oração, já foi, o Antônio apresentou os visitantes. Não escrevi porque eu não sabia o que eu ia pregar. Se vi com vários, eu vou deixar na hora, Quando diz quarta-feira e domingo de manhã, então tem o estudo contínuo. Fala, mas agora de sábado e domingo pode ter precisar mudar de estudo, então. Agora vamos, irmãos, examinar como é o céu segundo a Bíblia, não segundo o homem. E também, e como será a vida no céu? Há três céus. O primeiro céu, quem fala? É o céu das aves, as nuvens. Esse é o primeiro céu. Por isso que fala céus. O segundo céu é o das estrelas, do sol, as galáxias. Agora, o terceiro céu, onde habita o Criador, Deus de todo o universo, seu Filho Jesus Cristo, os anjos, e onde estão os santos. Então, não é deste céu azul aqui que nós vemos, aqui que nós estamos falando, que está acima de nós, nós vemos esse azul, e nem o espaço onde ficam as estrelas também, onde nós vamos falar, e para quem nós estamos louvando, é onde a morada de Deus, o Criador de todas as coisas que existe. Deus é o Criador. Ora, o céu onde mora Deus é infinitamente que está além da nossa compreensão. Por mais que nós pensamos, por mais que nós examinamos, o céu está além do nosso pensamento, e nós compreender os céus, pois sabemos muito pouco dele, não se compara com o aqui. Lá no Evangelho de Lucas tem várias passagens, se quiser acompanhar, quem sabe acompanhar bem, acompanha. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e versículo 42 e 43, tem uma passagem lá que é surpreendente, para tirar a dúvida de qualquer um. O que aquele malfeitor, quando Jesus estava na cruz crucificado, por que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado porque tinha que morrer na cruz para pagar o pecado da humanidade. Jesus não tinha pecado. Daí Pedro fala, nunca houve na sua boca engano. Jesus perfeitíssimo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então foi colocado dois malfeitores e Jesus Cristo no meio. E um deles falava assim para Jesus, que Jesus salvasse ele, salvasse nós também. Ele confiou, falou, ele tem poder, o poder que ele tem, ressuscitou morto,
fez muitos milagres. Então ele confiou, desce da cruz, desce nós também, viva nós também. Mas um outro do outro lado, ele já humilhou. Ele falou assim, você nem temente a Deus, não é? Nós estamos aqui reconhecer, porque o nosso feito merece. Nós merecemos estar aqui pregado na cruz aqui, pena de morte. Vamos dizer assim, era. Então, nós estamos aqui que merecemos. Mas esse nenhum mal fez, não merece. Aí ele falou aqui no versículo 42, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. 43, e disse-lhes Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Esse terceiro céu lá em cima, ele está lá. Os profetas, os que morreram, dessa igreja aqui que morreu com Cristo, seguindo as pisadas de Cristo, a alma está lá, o espírito está lá, está vivo, a alma não está morta. E aquele que morreu sem Cristo, a alma também está viva, mas está lá no lugar que ninguém deseja ir, onde ela escolhe aqui. Não precisa escolher, basta nascer e continuar vivendo a vida batida, sem aceitar Jesus, sem passar por um novo nascimento. Então, ele disse, ele tinha visto Jesus falar, certo? Porque ele falou: quando vier no teu reino. Então ele já sabia que Jesus um dia, depois da ressurreição, um dia ele vinha estabelecer o reino aqui na terra. Vieres no teu reino. A versão original, nós falamos: quando entrares no teu reino, no paraíso. Lembra-te de mim. Jesus falou: hoje estará comigo no paraíso. Imagina só, aqui ele morreu confortado, irmão. Então quer dizer que é uma dimensão espiritual, onde o Espírito reina. Lá onde vamos morar com Cristo, com nossos corpos glorificados. Por enquanto morre, vai tudo para um lugar só, o corpo, tudo para o cemitério, para a tumba. Mas a alma não, ela tem um destino, que quando a pessoa estava viva, se ela arrependeu dos seus pecados, se ela fez a profissão de fé, confessando a Jesus que Ele é o único Salvador, como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos nascer de novo. Então aquele que passou por esse novo nascimento não é igreja, pode frequentar a igreja, pode morrer ligado na igreja, pode fazer parte da igreja, pode ser batizado nas águas, mas se não for batizado no Espírito Santo, quer dizer, no sangue de Jesus Cristo, não entra no reino de Deus. Amém? Não entra. Batismo na morte de Cristo, Romanos capítulo 6. Esse é o batismo verdadeiro. Da água é uma figura, mostrando, para dar um testemunho que Jesus mandou fazer isso. Então vamos, irmão, reconhecer nossos parentes lá nos céus. Quem aceitou Jesus Cristo. Como será a nossa vida e o nosso corpo quando fomos morar com Jesus Cristo lá na eternidade? Cadê o teu corpo? Resposta: a Bíblia diz que o céu é infinitamente melhor que tudo que nós imaginamos. Se alguém pensar que nós estamos perdendo tempo, pessoa que está perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo de sair das nossas casas, vir até aqui. E os demais membros da igreja, e os demais irmãos, tem alguns que não podem vir mesmo, está doente, outro está trabalhando. Os irmãos, aqui é o lugar. Primeiro, porque lá é a casa e o trono de Deus, onde Ele mora. Por isso que nós estamos louvando Ele, estamos falando dEle. E no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, ele disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar.
O versículo 1 ele diz assim, olha o que Jesus disse para os discípulos, para o povo: não se turbe os vossos corações. Versículo 1 de João 14: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, e crede também em mim. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus disse assim, crede em Deus, porque o povo tudo crê em Deus, que Deus, ninguém faz mais que obrigação de crer em Deus, que Ele existe, Ele é o Criador, mas só que não vai para o céu morar com Ele por crer nele. Jesus diz: crede em Deus e crede também em mim. É para crer também em Jesus, aceitar Jesus, o Filho. Quem morreu na cruz foi o Filho de Deus, o Deus Filho. O Deus Pai enviou Deus Filhos a este mundo. Ele falou: não turbe o vosso coração, não precisa ficar preocupado. É simples. Pensando: crê em Deus e crê também em mim. Preocupar por quê? Aí depois que passou para o novo nascimento, vai ter que brotar aquele desejo. Vamos seguir agora a caminhada. Ele chamou: vem, segue-me, para seguir. Aí ele falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Aí ele falou: vou preparar-vos lugar. O que ele quer dizer com isso? Que ele ia passar pela cruz. Na cruz que ele preparou o lugar, que se Jesus aceitasse o desafio, descesse da cruz, o lugar não estava preparado, estaria tudo condenado. Também é morada do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, né? E dos anjos e dos santos que estão guardando a volta de Cristo na terra. Então os que estão lá na volta de Jesus vai vir para buscar onde tiver o corpo, aqueles que estão lá. Quando eles virão buscar os seus corpos que estão guardando na tumba aqui na terra, o mundo, irmãos, é apenas uma sombra muito vaga da glória dos céus, por causa da glória de Deus, que é a futura morada de quem aceita Ele, aqui nesta vida, aqui agora, nesta vida antes de morrer, antes da nossa partida. É isso. Senão, o sofrimento lá não tem como imaginar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, veja só o que Jesus disse. Então a pessoa precisa examinar em que porta que ele está entrando. Qual é a porta? Qual é o caminho? Mateus capítulo 7, 13. Aí Jesus disse assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele falou, e muitos são os que entram por ela, por essa porta larga. Está lá na placa, está escrito lá. Vocês notaram bem? É Jesus que é estreita. Agora a pessoa quer falar que aceitou o Cristo, quer ir para o céu, mas no dia do culto, das reuniões, está tudo para o santo. Bom, depois passou no outro dia, volta tudo, fazer tudo que o mundo oferece. Não tem mudança na vida. Peca à vontade. Não, então aí ele está um caminho espaçoso. O caminho é estreito. Tem que ter renúncia. Renúncia do eu. E esse caminho espaçoso, ele falou, conduz à perdição. E ele falou, muitos que entram por esta porta. Essa porta é Jesus Cristo. É Ele que é a porta. Neste texto, ele declara que há muitas religiões variadas
pelo mundo, sem fé, sem renúncia. Religião tem bastante, para todo o mundo todo. Que estão sem salvação, que leva ao fogo eterno do inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. É lá que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas muitos vão lá porque quer ir. 14. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos há que encontra. É pouco em relação à humanidade toda, são poucos. Mas se pouco não é bastante ainda. Mas em relação ao mundo todo, são poucos que aceitam Jesus. Seguir a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Todo aquele que deseja estar com Cristo está entre a minoria, está entre os poucos, que é os que são salvos. São muitos, infelizmente, essa é a pura realidade, que são poucos que sabem, confiam nas religiões, confiam na fazer caridade. As obras são boas, mas ela não salva ninguém. A porta é estreita, o caminho apertado é Jesus Cristo. E através de uma fé com arrependimento sério. Um arrependimento sério dos seus pecados. Primeiro, deve haver uma renúncia do eu, da sua opinião, da minha opinião, da nossa opinião, da sua crença. Crença em ídolos. Tem muitos. Deus não aceita. Outra adoração. Adorar somente a Deus. E aqueles que estão entre a maioria é o que estão na porta larga, o caminho largo e espaçoso. Irmãos, amigos, as obras humanas e muitas outras coisas que o próprio homem inventa, muitas coisas ele inventa, religião inventada. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva a vida, para a vida, e poucos lá que encontram. Agora, como seguir Jesus? Como seguir Ele? Aonde que Jesus ensinou a renúncia? Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Fala assim, Jesus, ele dizia a todos, e está dizendo hoje, está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso quando ele andou neste mundo, fazendo mais de 2000 anos, pouco mais. O critério do discipulado é negar a si mesmo. E isto não é fácil, renunciar tudo isso para seguir a Jesus. Tem que haver renúncia do eu. Eu me converti, eu era evangelizado já começando de 1990, com as minhas irmãs, começou. Vim para evangelizar. Dolores converteu o primeiro de todas, depois a Helena quase veio junto, e a Lívia vindo. 91, 92, sendo evangelizado. 93, olha, 94, aí me atingiu. Certa, a última pedrada que fui dar, a última evangelização, já estava aí. Aceitei Jesus. Em 95 fui batizado.
Então eu tive que renunciar. Eu não bebia, nunca fui beberrão, graças a Deus. Nunca fui fumante, graças a Deus. Se existe. Mas tinha os outros vícios. Aí ele fala aqui: e tomar cada dia a sua cruz e seguir a Cristo. É cada dia. Atendendo o seu chamado, siga-me. E nós estamos aqui nesse siga-me. Porque Satanás sempre vai tentar nos fazer errar o alvo. Errando o alvo, enfraquece na fé. Ele não perde a fé, tudo, mas está enfraquecida na fé, a qual sempre resulta em desastres, irmãos. Na vida de um cristão genuíno que enfraqueceu na fé e saiu fora do rebanho. Aqui no Evangelho de Lucas 9:23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ele falou, se quer, ele não obrigou não. Se alguém quer vir após mim, ele está na frente, eu estou indo atrás. Quer vir, negue-se a si mesmo, se negue a si mesmo. Não é para fazer os outros negar, é você com você. Tome a sua cruz. Não é para sair pegar aquela cruz de madeira e fazer carregando. A cruz símbolo de sofrimento. Cada dia, e siga-me. Irmãos, amigos, só pode alguém seguir a Cristo quando pôr a sua fé nele e manter o seu olhar da fé somente nele. O que o povo hoje está procurando? Prosperidade. Mensagens que digam prosperidade, que não fala do pecado, não prega sobre a renúncia. Curas. Deus cura, mas não usa o médico como usava. Naquele tempo os apóstolos tinham esse poder. Hoje, a cura necessária é a cura da alma, é a cura do pecado. Ser salvo. Muitos vão atrás de promessa, porque faz promessa. Por que nós vamos fazer promessa? Nós pregamos a Bíblia, o que ela ensina. Já é o bastante. Aí no 24 ele fala assim, ó, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, Jesus disse, perder a sua vida, a salvará. Então perder aquela vida que levava. Eu perdi aquela vida, eu tocava sanfona à noite, em festa, em baile, em quadrilha, baile por aí tudo aqui, Lambari, toquei na Areia Branca, na barraca, toquei na barraca quadrilha, Cabeceira Bonita, usa a região aqui, ó, Cachimbo, Macaco, tá no bairro Macaco, em Marília, na Rádio Seta, em Garça, você pode imaginar. Renunciei. Era muito nervoso, xingava muito, porque era nervoso, não tinha paciência mexer com criação. Então, os irmãos, hoje você pode, perdemos a paciência, ficamos nervosos, mas cuidado com a língua, cuidado com a boca. É isso aí. Deve. O cristão tem o Espírito Santo habitando, ele controla. Quando depositamos a fé completamente em Cristo, ou seja, quando fomos salvos, vamos seguir pelos seus caminhos. É o caminho da fé, pela fé. Então encontramos o encanto de viver. Você já lembra quem é que falava isso? Em Salmos, eu acho que é o Salmo 37 ou 34. Não me falha a memória, 37, versículo 5. Lá que descansa no Senhor, encontra o encanto de viver.
Vida eterna. O encanto de viver é a vida eterna. Você saber que você está salvo. Eu estou salvo da condenação porque merecemos? Não. Merecemos o inferno. Mas nós não vamos para lá, porque Jesus Cristo sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar. Ele não sofreu o inferno. Equivalente. O sofrimento dele. Em nosso lugar. Mas encontras, irmãos, um lugar melhor. Agora o versículo 25. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Granjear, em outras palavras, assim, conseguir com esforço. A gente olha, irmãos, eu conheço muitos da minha idade, todos novos agora aqui, não conhecem os povos do antigo. Conseguir com aquele esforço comprar propriedade, juntar dinheiro, ter propriedade. Que aproveita o homem granjear com esforço o mundo todo. Uma vez que eu peguei em Bauru, eu falei assim: olha, agora eu vou falar aqui. Se a gente for olhar o valor monetário, quanto dinheiro tem na região de Birajara, tem muitos. Tem muitos. Se a gente for juntar volta, Duartina, Marília, Bauru, tem muito. O Estado, todo o dinheiro que tem. O Brasil, agora Jesus falou, o mundo todo, a força de expressão. Você ser dono do mundo todo, ser o mais rico do mundo todo, vai perder a sua alma, prejudicando a si mesmo. Que valor que tem nisso? Então, é melhor um bocado seco, com tranquilidade, com paz com Deus, do que você ter muitos bens materiais, muita perturbação, e a alma está sedenta do Evangelho, está perdida. Não se pode ter a Cristo e o mundo ao mesmo tempo, não tem. Esse é o terceiro céu que nós estamos falando, onde é a morada de Deus, não adianta. Tem que decidir ou um ou outro. A vida cristã não é fácil. Não é fácil. Se ganha todo mundo e perde a sua alma, que aproveitará disso? 26. Ele fala, porque qualquer que de mim e das minhas palavras, Jesus disse, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e a dos santos anjos. Não pode ter vergonha das palavras de Jesus. Não pode ter vergonha de andar com a Bíblia. Não pode ter vergonha de falar de Cristo, de dizer o nome de Deus, eu sou um cristão, eu sou um salvo. Esteja onde estiver, não pode ter vergonha. Quem se envergonhar dele, que quer dizer de Cristo, né, e das palavras dele, se não arrepender, vai parar a condenação eterna. É lamentável uma coisa dessa. Agora, se arrepender antes de morrer, antes de fechar os olhos, que nem eu fui um malfeitor, ladrão da cruz. Irmãos, amigos, uma demanda para a negação de si mesmo, uma demanda, um desafio, não é fácil, o de levar a cruz, simbolicamente falando, diariamente ele diz, uma negação por Cristo, Jesus, negar os meus gostos, os meus prazeres, para poder negar isso, para receber a salvação gratuitamente. Mateus 6, 19 e 20, Mateus, Evangelho de Mateus. Muitos já sabem, decora esse versículo onde está. Olha o versículo 19 de Mateus, Jesus disse, Jesus ensinou todas as coisas para os discípulos e deixou para nós.
Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não é para levar isso no pé da letra, agora não vamos guardar nada, não vai juntar. É ficar com o coração nisso daqui, porque Paulo falou a Timóteo lá: o amor ao dinheiro não é para você ter, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Não é que o dinheiro é ruim, mas é o apego nele. Apego. Se o olho espiritual, o olho físico também, ou sua vida estiver fixado nos tesouros da terra, então a vida e o caráter da pessoa estão inundados na escuridão moral. Tá assim, cego. Não vê outra coisa, não enxerga Jesus, ele não vê o lado espiritual, porque está fixado naquilo, nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. Aí no 20 ele dá a receita aqui, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Eles não cavam, não roubam. O coração regenerado de um homem determina o testemunho, o caráter disso. O coração regenerado mostra pelo testemunho, pela vida, o seu caráter. Se aquele objetivo for espiritual, é para os céus. Se o objetivo dele for material, é aqui, acaba. Se for terreno, é para o mundo. Ou seja, daí a sua natureza chegará a ser uma massa de escuridão, porque está envolvido com as coisas desse mundo. Nós devemos envolver mais com as coisas espirituais, mas precisamos das coisas materiais, mas mais das materiais. É impossível, irmãos e amigos, ter uma lealdade divina para com Deus se não estiver em comunhão com Ele. Tem que estar em comunhão com Ele em primeiro lugar, e com a sua igreja. Se não tiver em comunhão com a sua igreja, e não está tendo comunhão com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, ele não está. Agora, Provérbios de Salomão 3, versículo 5. Provérbio: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoia. Muitos apoiam no entendimento dele, na capacidade, na sabedoria, na religião, etc. Por aí vai. Ele fala: confia no Senhor. Ele, que nós estamos, por causa dele nós estamos aqui. De todo o coração da alma, não é esse coração que está batendo, não, o coração da alma, o ser. E não te estribes, né? Estribes, aquele que põe no arreço e põe o pé lá para apoiar. Eu falava estribo para o mundo, não é estribo. Eu aprendi isso na construção civil, irmão. Eu falava assim, estribos. Vamos estribar a coluna, estribo. Era para apoiar. Então não te estribe, não te apoia, não fica seguro no teu próprio entendimento. Aí no 6 ele fala aqui, Provérbio 3: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece, deixa ele em todos os teus caminhos, sempre em nome de Jesus. Sempre, não é falar, às vezes o pessoal fala tanto, mas não vive no caminho de Jesus. Falar é uma coisa, e viver. Você vai comer, lembre no Senhor. O pensamento, não precisa fazer oração bonita falada, não. Agradece a Ele. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. O problema do homem sempre foi a vontade do homem. Quando falo homem, é mulher, é criança, é tudo. Esse é o problema. É a vontade dele.
Não importa se é cristão ou não é cristão. Ele tem aquela vontade, tem aquele vício de possuir as coisas. Nesta passagem nos é dito que não temos autossuficiência para corrermos esta carreira sozinho. Mas ninguém tem. Tem que correr com Cristo, Ele nos guiando. Então, é uma pérola de sabedoria que oferece um caminho para uma vida guiada por Deus. Muito valor. Só quem está nesse caminho que sabe e reconhece. O capítulo como um todo exorta o leitor a buscar a sabedoria e confiar no Senhor e a procurar evitar o mal. Aí nós estamos ligados ao terceiro céus, que é lá, servindo Ele que está lá, e o Espírito dele habitando em nós. Provérbio 3:7. Não seja sábio em seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. É um conselho ou um ensinamento para nós sobre como viver uma vida agradável a Deus e frutífera. A vida, viver nossa vida, uma vida ser frutífera, agrada a Deus. Faz parte de uma sessão que aborda a importância da disciplina divina em nossas vidas. Nós devemos disciplinar as nossas vidas por disciplina. Fazer isso por amor, não por obrigação, não como lei. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está vendo isso quarta-feira, não? Paulo, fala de Paulo, o apóstolo Paulo. Então nós também podemos, todas as coisas me são lícitas. Se não quiser vir na igreja, nós vemos. Se não quiser não ir, nós vamos lá na festa. Que é isso? Tudo é minha lícita. Todas as coisas. Mas não convém. É isso o problema. Convém ir lá? A resposta é não. Convém eu deixar da igreja ir no culto para entrar? Não convém. Mas estou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominar por nenhuma dessas coisas que parecem para nós. Irmãos, temos temor ao Senhor, não é apenas um sentimento, não é você falar paz do Senhor, Pai do Senhor, não é estar falando o nome de Deus, mas o fundamento sobre a qual a sabedoria e a prudência são construídas. Nós temos que ter sabedoria espiritual e nós devemos ter prudência para não ofender o Senhor, quanto menos. Reconhecer e obedecer a Deus é essencial para uma vida sábia e bem-sucedida na vida espiritual. A disciplina, embora dolorosa, porque é dolorosa, é apresentada como evidência do amor paternal de Deus, em um meio de nos conduzir à santidade. Você olha para a Bíblia, olha para os estudos, está me conduzindo nós para ser mais santo, santidades, separação do mal. O problema do homem sempre foi a vontade própria. Às vezes, não se preocupa em fazer a vontade de Deus, porque ao fazer a vontade de Deus sempre tem algum sacrifício, que às vezes não queremos suportar esse sacrifício. Nesta passagem nos é dito que não temos força suficiente para andarmos sozinhos, sem o ajudador, o consolador, que é Jesus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Jesus é o nosso ajudador. Não estamos sozinhos, nem nesta caminhada que nós estamos. Nós estamos sozinhos. Você pode estar no lugar que for, sozinho, no meio do mato, na estrada, numa viagem. Você não está sozinho. Ele está te guiando a você nessa caminhada.
Então devemos temer o que nos possa, não devemos temer o que possa fazer o homem. Primeiro, não ter por costume ser avarentos nas coisas materiais do mundo, para ter aquele costume. Segundo, contentando com o que temos, pouco ou bastante, devemos dar graças a Deus. É isso que é o cristão, para ser feliz. Terceiro, porque Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Ele disse na Epístola aos Hebreus 13:5, lê, encerrar. Seja o vosso costume, Paulo diz, o apóstolo, né? Provavelmente é ele, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Então vamos louvar o Senhor e preparar para amanhã, das 9 às 10 aqui. Qual é o hino que vamos cantar? 301. Oi? 201. Mi bemol. Pode pôr aí. Você sabe qual é aquela parte da Bíblia que é baseada nesse hino? O hino não é inspirado, a Bíblia é. João 13. Não importa. Amen.
Irmão Paulo termina com oração, que possamos Deus nos dar uma boa noite, possamos estar amanhã aqui novamente. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, amanhã. Senhor, queremos divulgar uma boa noite, somos possamos na casa, nos dê um bom dia amanhã, com saúde, para estar de volta na sua casa. Amém. E agradecemos pelo que já encerrou, por tudo que ele fez, que possamos, através da sua palavra, que foi exposta, glorificar a cada dia, em nome do Senhor Jesus, amém. Essa certeza e confiança que nós temos na vida eterna, através do sangue de Cristo na cruz, que o Senhor nos proporciona, e possamos cada dia mais melhorar o nosso proceder nesse mundo. Pedimos pelo pastor, direção, pela sua família toda, que o Senhor dê sempre a ele o entendimento necessário para conduzir essa igreja. Amém. Agradecemos por Jesus Cristo ter dado a sua vida na cruz por nós. Pedimos pela nossa família, pelo pedido da pessoa, Deus que nos visitaram, por cada um de nós, pela casa que está trabalhando. Amém. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.